Bom dia a todos e todas. Mais um dia de alegria e de prazer poder estar aqui reencontrando com vocês. Semana passada eu estava com outros compromissos e não pude acompanhar o encontro, então estou feliz de retornar aqui 15 dias depois, e numa alegria especial por essa manhã a gente ter a companhia de Islândia conosco, né? Islândia é uma pessoa muito querida, né, que eu tenho nutrido assim um laço de afeto, de amizade e de profundo respeito pelos momentos que a gente já pôde partilhar ao longo desses últimos anos, muito em torno, né, de diálogos que envolvem a Rede Pix, que é uma rede de atores de práticas integrativas e complementares, que tem uma importante função na discussão da PNPIC, da política pública do Ministério da Saúde, que trata das práticas integrativas e complementares, e através de trocas, de partilhas aí em organizações de evento, em participação em diversos momentos de discussão, a gente pôde ir nutrindo esse afeto e eu pude construindo um olhar de admiração e de respeito pelo trabalho de Islândia, pela dedicação, pela sinceridade e pela forma profunda com a qual ela mergulha nessas temáticas. Mais especificamente, também nutro um carinho porque ela é uma sertaneja, né? Ela nasceu aqui numa cidadezinha perto de onde eu moro, em Exu, e tem essas raízes também sertanejas, tem um lindo trabalho que ela cultiva, não só através da Fiocruz, pelo Observa Pix, que é um dos projetos atuais que ela se dedica muito, mas também encontros, né, de rezadeiros e raizeiras, né, e é um trabalho muito bonito também que ela faz, conectado com essa cidade natal dela, e eu fico muito feliz porque o tema de hoje me parece um tema muito especial, inclusive uma continuidade de diálogo sob outra perspectiva do que a gente veio construindo com a presença de Bino aqui, né? Então, há 15 dias atrás, a gente estava com a presença de Bino, um raizeiro indígena trucá, que cumpre uma função, né, de cuidado dentro do seu território, e hoje a gente vai ter a oportunidade de, através de Islândia, não se dedicar a essa tradição trucá, mas aos Guarani Kaiowá, mas esse olhar de alguém que está no campo, né, da produção de conhecimento, do campo científico, que se debruça com um olhar de respeito, de simetria, de compreensão, para trazer luz a esse olhar, a esse fenômeno, que abre outras perspectivas epistemológicas para a gente compreender a vida, a relação com a natureza, com o cuidado. Então, assim, é uma alegria muito grande. Fico também muito contente porque acho que esse trabalho feito por Islândia em cooperação com outras pessoas, do qual ela vai poder falar melhor, é um trabalho que tem também um comprometimento político muito importante. A gente sabe que alguns anos atrás existiu uma onda nas redes sociais das pessoas se auto-intitulando Guarani Kaiowá, diante de uma série de informações públicas, né, através do jornalismo, de diversas matérias que circularam na mídia, da situação de massacre, de violência, de abuso e de exploração que estava acontecendo no território indígena Guarani Kaiowá, dentro de um contexto de exploração e de acentuação do agronegócio, além de vários outros fatores. E essa pesquisa, então, ela traz também um compromisso político, né, um comprometimento de muito respeito com essa tradição, e acredito que ela vai poder falar com muito mais profundidade e reflexão sobre isso. Quero só fazer essa introdução, dar as boas-vindas para a Islândia, dizer da alegria e do prazer de poder ter essa oportunidade de escutá-la, de reencontrá-la aqui e de partilhar com vocês desse espaço. Passo também a palavra aqui para os outros professores, né, da UFCG, que coordenam
o nosso curso de extensão, para que possam se apresentar também, dar as boas-vindas. E em seguida, então, passo também a palavra para a Islândia, para que ela possa nos brindar aí com tudo que ela tem para compartilhar hoje. Bom dia, pessoal. Obrigada, Alexandre. Passando rapidamente para desejar bom dia para vocês. Doida para chutar a Islândia, e acho que os outros professores também querem dar bom dia, mas para dizer da alegria hoje de receber a nossa convidada, e vou ficar por aqui escutando, tá bom? Bom dia para todo mundo. Bom dia a todos e todas. Desejar boas-vindas, né, a todos e a mais esse encontro. Agradecer, né, com a alegria também que a gente recebe a Islândia, que, como o Alexandre colocou, é uma velha conhecida já aí das PICs, né, a gente sempre se encontra, e desejar que a gente tenha um feliz encontro, mais um feliz encontro, né, e queria dizer também, só para avisar para todo mundo, que em função da mudança do Meet, nós agora estamos com as duas plataformas, YouTube e Meet, né? Então, na sequência, às 11h45, mais ou menos, a gente vai lançar um link aqui, porque a frequência vai ser acompanhada agora a partir deste link. E aí só precisa preencher esse link para a frequência, que vai ser lançado tanto aqui como no YouTube, se você estiver inscrito na disciplina ou no curso, tá certo? Então, quem está só como ouvinte, só dando uma passadinha pela disciplina e pelo curso, não precisa preencher. Então, muito obrigada e um feliz encontro para nós todos e todas. Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que a gente recebe a professora Islândia aqui. E a alegria vem continuando ao longo desses encontros tão ricos, tão maravilhosos que temos tido nesse diálogo tão importante que essa disciplina, curso de extensão, tem se feito, né? Então, um ótimo dia de muito conhecimento, de muito aprendizado e, acima de tudo, de muito prazer, de muita alegria para todos nós. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui de novo, né, com todos vocês reunidos, embora virtualmente, à distância, mas uma alegria, né, um prazer ter essa oportunidade de ouvir um pouco aí da experiência, das vivências profissionais da professora Islândia, né, e desejar mais uma vez que essa aula seja mais um encontro agradável, né, de aprendizados e de compartilhamento de vivências. Professor Islândia, acho que você pode começar, né? A palavra é sua. Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada também pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, bem. Bom, depois de uma apresentação dessa de Alexandre, fica até difícil de falar alguma coisa, né? A pessoa... como sempre de muito doce, muito eu falo que Alexandre é suave, né? É uma suavidade, então é assim que eu sinto, e aí é impossível também ele me pedir alguma coisa e eu dizer não, né? Tá bom, vamos lá, mas também parabenizar vocês por essa oportunidade que vocês estão dando a muitas pessoas, inclusive quando eu vi a propaganda, tem 2 orientandos meus fazendo a disciplina, que já me disseram que estão gostando muito, né? Um, inclusive, provavelmente, se fosse falar aqui, o João já tem muitas ferramentas também para estar abordando como foi a entrada dele nesse território Guarani-Kaiowá, né? E a outra, inclusive, é lá da experiência dos saberes da Caatinga com Enraizeira. Então, eram realmente 2 orientantes, tipo assim, vocês têm que estar lá, não porque eu soubesse que fosse um dia fazer essa conversa com vocês, mas pela oportunidade que vocês estão dando a um grupo hoje de pessoas de ler, de pensar a partir de outros pontos, né, de outros pontos de vista. Eu acho que isso é extremamente importante. E eu acho que esse é um fruto positivo que a pandemia tem nos trazido, né? Apesar dela ter nos distanciado fisicamente, nós não podemos negar que, de certa forma, nós temos otimizado, com muito suor,
principalmente os professores, que eu também dou aula, mas a gente tem oportunizado, né, vários encontros online. Então, estou muito feliz por isso. E a ideia é partilhar mesmo com vocês. Eu pensei em ser esse bate-papo aberto, né, pela própria dinâmica da disciplina, não fazer nenhuma apresentação em PowerPoint específica, até para mudar a lógica. E aí eu já queria conversar, convidando vocês para ver uma dança guarani do grupo que nos introduziu ao território. E aí eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se o grupo teve a oportunidade de ver o trailer do nosso documentário, mas eu acho que também ele é extremamente importante. Talvez em algum momento eu possa colocar aqui, caso vocês achem que seja necessário. Então, eu peço para que vocês coloquem no chat se vocês acham que vai ser oportuno. Mas, nesse momento, vou convidar para vocês... tenho que compartilhar aqui. Compartilhar a tela. Se eu não conseguir, eu vou botar o link aí, Alexandre, para você compartilhar para mim, tá? Porque eu... Certo, Islândia. Eu não sei quem... está compartilhando aí. Porque o Google Meet eu sou um pouco mais desconhecida. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estamos. Você está ouvindo, Alexandre? Então, sim. Não sei se deu para vocês. A música saiu um pouco baixa. Mas a ideia de começar, né, com a música dos jovens Guarani Kaiowá
é um pouco para trazer, eu acho que um dos primeiros aprendizados que eu tive com guaranis, que eu acho que cabe para esse momento. Além de ter recebido um nome, Teixeira Cunhã e Votu, meu nome é Cunhã e Votu, em Guarani, que quer dizer, Cunhã é mulher, Auá seria homem, mas Cunhã, mulher, e Votu é flor. Ou tudo bem, tudo belo, a depender de como se coloca essa palavra. Então, além do nome de batismo que eu recebi, né, na minha imersão no campo, que significa, de certa forma, como você é acolhido, né, mas depois eu faço algumas análises como pesquisador do quanto eles são inteligentes, na verdade, em fazer essa estratégia, né, de como você acolhe, e aí termina tornando essa pessoa também um dos seus, porque, de certa forma, acho que foi isso que eles tentaram fazer com o grupo, foi aprender essa capacidade de resiliência. O povo guarani, ele é tido por alguns sociólogos, né, como um povo da resistência, como o Alexandre colocou, né, eles são um povo que vem, ao longo dos séculos, fazendo uma resistência e mantendo a cultura. Então, esse é um grupo de jovens que está fazendo uma dança sagrada, tradicional, com todo o ornamento, maracá, né, atabaque, com tudo que é da dança sagrada, porque a dança e a música, eles são também movimentos de cura. Então, muitas vezes, na aldeia, eu assisti a noite inteira dos idosos com os jovens, né, fazendo a roda, dançando, rindo, e eu disse assim, gente, o mundo está caindo. Como assim eles conseguem? Porque a gente ainda é muito limitado, né? A gente, às vezes, acha que a meditação, essas outras estratégias, elas são super importantes, mas, por exemplo, a dança guarani, de certa forma, é para manter você ali no presente. Quando você está ali, não tem mais nada além do que está ali naquele momento, né? E essa minha imersão no campo, né, nesse aprendizado, porque a primeira vez que eu tive com os guaranis foi em 2014. E naquela primeira imersão, né, são 6 anos atrás, eu saí de lá um pouco muito adoecida, porque eu vi drogas. No dia que eu cheguei, na semana que eu entrei no campo, a gente teve 2 suicídios, um de um jovem de 17 anos e outro de um pajé, que inclusive eu iria entrevistar na sexta-feira, e ele se suicidou na quinta-feira. Então, como uma pesquisadora no campo, de uma área que eu nunca tinha trabalhado, estava ainda ali, na verdade, a um convite de um amigo, o professor Paulo Baixa, que escolheu trabalhar entre os guaranis, porque ele tinha o maior índice, ainda tem, de tuberculose. Então, Paulo trabalhava com estudos epidemiológicos, fez um primeiro estudo nos anos anteriores, ele começou lá em 2010, já tem 10 anos de imersão no campo, e aí ele percebeu algumas nuances naquele material dos estudos epidemiológicos que achava que precisava de um olhar qualitativo. E aí ele falou comigo, né? A gente fala irmão, porque faz muito tempo também, com o Alexandre, faz muito tempo que eu trabalho com o Paulo. Eu disse, eu vou lá só dar uma olhadinha, mas eu volto, não tenho condições de entrar no outro grupo de pesquisa. Os guaranis foram muito espertos, porque na primeira imersão, assim, eu fiz várias descobertas. Primeiro, inclusive, que o primeiro sociólogo que tinha estado no campo não tinha conhecido os verdadeiros Nandeci e Nanderu, que seriam os seus rezadores e rezadeiras, porque uma das características também do Guarani é ser chamado povo escondido. Eles não mostram exatamente aquilo que eles são à primeira vista, né? Muitas das suas, até por uma forma de proteção, e aí vocês vão anotando aí o que é fazer estratégia de resistência, né? E aí o primeiro sociólogo que tinha ido lá há uns 2 meses antes de mim, ele tinha feito um relatório para a gente, que tinha encontrado alguns rezadores, e eu ia para esse segundo encontro exatamente para entrevistar esses rezadores. E eu descubro nessa minha entrada na aldeia, que eu não fui exatamente pelo sistema de saúde, eu fui conversando com algumas pessoas na aldeia, fui me aproximando dos professores, que aquele pesquisador, na verdade, ele tinha sido, de certa forma, trollado por eles, porque ele não tinha conhecido os rezadores. Eles apresentaram a eles pessoas que eles, inclusive, nem confiavam. Inclusive, eu cheguei na casa de que até tinha que esse pesquisador tinha sido colocado, que parecia
que realmente tinha tráfico de drogas. Essa aldeia que a gente trabalhou, ela fica na fronteira entre o Paraguai, então ela sofre uma pressão imensa do álcool, das drogas, como qualquer outro lugar de periferia neste mundo, né? E ainda sofre bastante preconceito da sociedade. Outra ilusão que eu tinha era que trabalhar com indígenas, nossa, é massa, né? Vamos lá, todo mundo vai achar super legal estar trabalhando com o povo tradicional. A própria cidade, quando você fala de medicina, você está falando com índio, já não olha para você muito bem, porque aí eu fui descobrir quais são as questões do território. Lá a gente tem um território que é ocupado pelo agronegócio, você tem antropólogos exclusivos só para fazer mapeamento para o agronegócio. Essa foi outra descoberta do campo também, que para mim foi bem espantosa, né? Porque você acha que quem faz ciência é todo mundo do bem, não, né? Não sei se seria do bem, mas nem todo mundo tem os mesmos interesses nas pesquisas científicas, né? Então, você tem o antropólogo que vai lá para fazer demarcação e você tem o antropólogo para dizer que aquela terra não deve ser demarcada, usando, inclusive, argumentos científicos para isso. Então, eu encontrei um povo escondido, um território bastante complexo, né? Suicídio, álcool, drogas. O que é que eu vim fazer aqui mesmo? Não, tipo assim, não dou conta disso aqui, não. Eu já tinha tido, por um grupo que a gente trabalha, experiências anteriores com os Mundurucus, na Ilha do Bananal, e com os Javaés. Eu passei 20 dias com os povos tradicionais, por um outro trabalho que eu fazia, que não necessariamente era de pesquisa, mas de troca, que para mim já tinha sido bastante sofrida essa experiência, porque o povo Munduruku, se tem um povo também bastante sofrido, que não aparece, né, nas estatísticas, são eles, e foi muito difícil encontrar a situação que eles encontram, assim, de fome, enfim. E o povo Guarani, quando eu cheguei e encontrei todo aquele sofrimento, eu falei, Paulo, não vou dar conta disso aqui não, né, tipo assim, o que é que eu vou fazer aqui? Eu não tenho tuberculose e tal, e todo esse problema social, nem tenho argumentos teóricos para dar conta desse negócio aqui não, enfim, vou só aqui fazer meu relatório e vou embora, né? Mas aí os guaranis sugeriram que a gente fizesse um encontro de rezador naquele mesmo período, a gente se organizou, terminou fazendo, e aquilo que eu achava, né, aquele sentimento de pena, os coitadinhos e tal, foi totalmente revisitado por eles. Existe o sofrimento? Existe, mas não é o sofrimento que nos constrói, porque existe a luta. E aí foi um aprendizado importante, eu acho que eu levo para a minha vida, porque, na verdade, o tempo todo essa ideia de transformar aquilo tudo que eles passam numa estratégia de resistência, mas também de luta e de vitalidade. Então, por exemplo, a busca pelo Tecorá, a busca por si só, ela é uma busca que mobiliza energia, porque é o sonho, é não perder o sonho da utopia, né, a utopia da terra e sem males. E aí eu aprendi que também existiam ali dois grupos que estão entrelaçados, mas que eram diferentes. Aquele Guarani que tinha desistido de lutar, como segundo eles estava morto, estava dormindo. Mas aquele Guarani que continuava lutando, quando eu falo, ainda lembro, parece que veio uma energia, assim, é de uma força espetacular. E foi dessa força que eu comecei a beber, que ainda hoje, quando eu falo, parece que ela vem, que é não perder a esperança. Eu acho que esses povos, assim, e de certa forma, eu quero introduzir, né, que esse contexto, para mim, qual foi o maior aprendizado? É da esperança. Eu lembro que, quando a gente esteve lá, já depois das eleições, enquanto o povo brasileiro estava chorando, e, meu Deus, o fim do mundo, 30 anos para trás, eles estavam assim, tá bom. Agora, no contexto A, seria assim, mas no contexto B, o que é que a gente vai fazer e quais são as nossas estratégias? Eu olhava para aquilo e disse, gente, eles estão muito avançados. Na academia, a gente não consegue fazer isso. Como é que você está vendo o mundo? Não, já estou fazendo estratégias, e como eu vou nessas estratégias começar a fazer algumas ações que agora tem que ser diferente. E aí já foram buscar estratégia junto ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, de quais eram as formas de que daqui por diante eles iriam agir frente a um contexto que já estava ruim, mas que agora tinha piorado. Então,
eu acho que essa nossa capacidade ainda, né, de buscar estratégias de resistência, eu acho que para quem também já está sofrendo há muito tempo, é desafiante, né? Mas para mim eu acho que é um dos grandes aprendizados. E isso, óbvio, que a forma de se relacionar e de se fazer na aldeia, ele vai estar englobado, quem assistiu o documentário, vê quando o Levi fala que não existe separação entre o homem e cultura, entre saúde e cultura, e não existe essa separação, né? Esse olhar separado, esse ser separado, é um olhar que a gente aprendeu nessa cultura, na qual a gente foi colonizado, dentro de uma perspectiva europeia, onde o homem está para dominar a natureza, e não a partilhar a natureza. E aí veio o segundo aprendizado. Eu pensei em fazer minha fala, esqueci de dizer isso no início, né? Alexandre me emocionou no início, vou culpar você, tá, Alexandre? Que a fala seria os aprendizados, a experiência e depois a ideia da cosmologia, né, de onde vem os aspectos da cura. E aí depois a gente abre para vocês fazerem algum debate e ver se há necessidade ou não da gente passar pelo menos o trailer do documentário para a gente poder fazer algumas discussões. Então, a primeira coisa foi essa capacidade de, né, recomeçar e de esperançar. Acho que se um dia Paulo Freire fosse lá e dizer assim, pronto, é aqui que vocês estão fazendo, né? De como a gente não existe a possibilidade de perder a esperança de vida, e nessa esperança não existe a possibilidade de ter uma vida menos. Para quem está na luta, tem os adormecidos, né? Tudo que eu disser aqui, a gente está falando de um contexto também complexo, onde tem pessoas que cada uma, nesse coletivo, também tem suas questões individuais, e também não fazer a postura do índio romântico, que é todo mundo bonzinho, né? A gente está falando de uma outra sociedade, de uma outra cultura, e eu estou trazendo alguns aspectos dessa sociedade e dessa cultura que me chamaram a atenção. Então, a perspectiva, né, desse esperançar, né, dessa capacidade de ir à luta, é muito porque, assim, aquilo que está sendo me oferecido, esse menos aqui, ele não é possível. Então, se vocês olharem no território brasileiro, e aí é bem interessante chamar a atenção, porque o povo Guarani, ele foi tirado, né, do seu local, e ele foi o primeiro povo, de certa forma, que foi colocado em isolamento, né? O procurador até coloca isso, né? Eles foram sitiados, eles são os imigrantes dentro do próprio território brasileiro. Na hora que você pega famílias diferentes, pessoas diferentes, junta no mesmo pedaço de terra, que não dá conta de fazer o seu terroir, o seu bem viver, e essas pessoas são obrigadas a viver, mas elas não se conformam com isso, porque elas sabem que merecem mais, elas merecem uma terra sem males. E é nisso que os guaranis vêm ao longo do tempo, porque para quem não acompanha muito a história, por que esse povo quer mais terra? Primeira discussão que eu hago, para quê? Porque a vida não pode ser vivida por menos. Eu não me conformo em viver uma vida na sua pequenitude, e aí a terra não é para esse movimento de exploração que a gente tem, é porque aquela terra tem um significado simbólico na minha vida. É lá naquela árvore que meu avô morreu, que ele plantou, então aquela árvore não é só uma árvore, no sentido que a gente conhece. Aquela árvore também é minha família, ela faz parte. E eu vou trazer ela de volta. Então, aquele território dos meus ancestrais e do meu povo, onde tem minha história, que tem minha raiz, ela tem um significado que precisa de novo ser reocupada. E eu não vou me conformar em ficar num apartamento de 48 metros quadrados, porque eu sei que eu posso ficar na minha terra de novo. Então, essa esperança, mas ao mesmo tempo, essa capacidade de resistir, de não perder o sonho, eu acho que para o contexto atual, inclusive, para a gente é super importante, porque o que mais tem nos desmobilizado, eu acho, é na nossa esperança, né? Nessa capacidade de dizer assim, não, mas a gente está aqui, a gente precisa continuar fazendo as coisas que a gente acredita para que a gente possa alcançar os propósitos, por exemplo, qual foi o propósito da universidade, qual é o propósito do curso desse, quais são os nossos propósitos de vida. A segunda questão, né, nessa ideia do imergir no campo, e aí eu só me dei conta disso depois, claro, de que eu achava que eu estava fazendo um planejamento de pesquisa. Esses não está no livro, tá, gente?
A gente depois vou colocar, eu achava, tinha certeza que a gente estava planejando tudo. E depois, fazendo uma análise até dos meus diários e tudo assim, gente do céu, fui eles que fizeram um planejamento. Porque a gente tinha um planejamento, fazia reuniões com o Paulo, oficina, mapeava tudo, claro, a data de ir, qual era o nosso propósito, tal, a gente tinha, a gente coletava isso. Mas o como, nunca fomos nós que fizemos. Porque a gente chegava lá e dizia assim, tá, ouvia tudo bem, mas calma aí. Primeiro aquela agenda que a gente tinha de 8 a 9, 9 a 10, João viveu isso, né? Ela não funciona. Porque eu estava vivendo noutro tempo. Eu estava chegando noutra cultura, e não é bem assim que você chega num território que está vivendo um outro tempo, uma outra ideia. E aí eles começavam, o que era muito interessante, a mudar a programação, só que nem eu me dava conta que aquela programação não era só para adaptar ao território. Aquela adaptação era muito também para adaptar aos propósitos dele. Assim como foi o nosso batizado, que foi a estratégia de acolher, mas de incorporar aquele grupo de pesquisa para a sua luta. Assim como foi todo o movimento que a gente, sempre que a gente ia, tinha uma atividade nova para a gente. Olha, agora, tá, nós vamos fazer isso. E aí eu e Paulo íamos seguindo. Eu lembro que uma vez, Paulo é médico, já está há muito tempo na pesquisa epidemiológica e tal, e ele foi motorista dos indígenas por uns 2 dias para a gente pegar o pessoal para a reza. Ficou até madrugada, pega gente, tira gente. Eu disse, mas eu não vim aqui para isso. Eu, pois é, né? Mas isso também é uma capacidade, né, de sair daquela ideia do coitadinho, de objeto simplesmente de pesquisa e dizer assim, tá, vocês querem conhecer a gente, mas não é vocês que vão dizer como vocês querem conhecer, somos nós que vamos dizer a vocês como a gente quer ser conhecido. E participaram, de certa forma, sem a gente se dar conta, desse movimento de construção do processo de pesquisa, né? E aí vai desconstruindo aquela ideia que o outro, por não estar com os nossos mesmos instrumentos teóricos, filosóficos, epistemológicos, ele não sabe o que está fazendo, ele não entende, a partir do seu lugar no mundo, exatamente o que ele quer e como quer empreender, né? Então, desse processo que a gente foi construindo ao longo do tempo, por exemplo, e aí todas as vezes que eu ia lá dizer, pronto, agora é a última vez que eu venho, já fechamos o estudo de caso, sempre tem alguma atividade, e da última vez que eu disse que realmente seria a última vez, já faziam 5 anos, né, de ida, a gente terminou a coleta de dados ali, vamos nos despedir, e aí um dos xamãs nos chama e disse, não, mas eu queria fazer só uma última visita com vocês na floresta, né? A gente estava mapeando para terminar esse livro que a gente fez, está disponível em e-book, está disponível também na Abrasco, ficou um livro enorme, isso foi fruto de muita conversa, né? Quem entra, quem sai, as plantas, né? João que está aí participou, assim, foi um trabalho árduo, né? Terminar isso aqui, principalmente esse nosso receio de não passar a mensagem, que seria uma mensagem mais próxima do território. Então, quando a gente finalizou, pronto, já estamos aqui mapeados, as plantas serão só essa, não dá para mapear tudo, vamos agora seguir adiante, né? Um xamã, que inclusive, um Nanderu, né, que inclusive morreu recentemente, seu Luiz, junto com o Nanderu que ele estava formando, nos levaram para a floresta e nos deram como obrigação avaliar uma planta. Impossível agora finalizar a pesquisa. Eles pegaram a planta do território e disseram, pronto, é a primeira vez em 10 anos que a gente eu estou falando com ela aqui, eu vou lhe dar essa planta e eu quero que vocês analisem ela no laboratório, porque ela está sabendo que ela vai sair para pesquisa. E aí ele disse o que era que a gente teria que pesquisar, pegou a planta, né, e nos deu e tipo, estamos abrindo isso aqui para vocês. Eu ri para a Paula, eu disse, eu não acredito numa coisa dessa não. De novo eles vão passar mais um tempo dizendo o que é que a gente vai fazer. Mas de certa forma, para a gente como pesquisador, era impossível você dizer, é um presente, né? Uma planta isolada, no meio do brejo, o cara lhe dá a pesquisa, que é muito importante. Vocês, com certeza, vão achar. Mas foi aí, exatamente, quando terminou a pesquisa, foi no final do ano passado. A gente, inclusive, lançou o livro agora na pandemia. Nós estamos com a planta congelada, salvo como, né? E eles estão lá esperando que a gente possa analisar
né, principalmente o Paulo, para que a gente possa dar o retorno necessário até que a gente possa fechar, né, um dia, quem sabe, a nossa inserção no campo. Eu estou achando que vai demorar ainda por muito tempo. O que é que eu quero dizer com isso, né? Que isso também só foi possível porque a gente estava muito aberto a aprender. Porque eu tinha muito mais perguntas, e ainda tenho, do que respostas. Mas essa possibilidade também desse aprendizado, né, e tem o que foi super interessante, por exemplo, como é que o Paulo, que só fazia pesquisas epidemiológicas, e o documentário, inclusive, esse recente material que vocês viram aí, vão ter vários no YouTube do Grupo Arandu, ele foi fruto dessa relação de permitir que eles também fizessem a pesquisa com a gente, que eles também dessem que metodologia fosse possível ser implementada. Então, a gente não perdeu a possibilidade de seguir um rigor metodológico para a coleta de dados de entrevista. Agora, os grupos focais, inclusive a gente capacitou o grupo para fazer grupo focal. Quando a gente vai olhar a nossa história, ri um pouco, né, do nosso grupo focal que a gente tentou fazer, que mais uma vez, foi eles que terminaram definindo, terminou sendo uma entrevista colaborativa, né, em que assuntos dá para tratar em grupo e que assuntos não dá para tratar em grupo, né? Então, assim, todo esse movimento que a gente foi fazendo, que a gente foi coletando dados, ele só foi possível porque a gente permitiu esse entrelaçamento, e os frutos que a gente teve foram muito melhores do que a gente planejou, também tenho que dizer isso. E aí, o que isso tem a ver com essa perspectiva de cuidado e de cura? Outra coisa que a gente aprendeu é que a nossa perspectiva, né, biomédica, ela ainda é muito limitada. Vocês que estão aqui provavelmente já sabem isso. Mas sua limitação vem primeiro porque, assim, na hora que eu estava coletando dado, eu queria usar aquela categoria que quem aqui conhece ou não conhece, que era de Madel, chamada racionalidades em saúde, e aí eu queria as 5 dimensões, né? Eu queria a ideia de corpo, eu queria a ideia de uma fisiologia, eu queria a ideia de uma energia e das 5 dimensões pautado na cosmologia. A cosmologia foi, de certa forma, importante, né? E deu para a gente identificar essa ideia do homem que cai do céu e está completamente, ela é uma parte desse céu e está encarnada aqui, conectada. Mas a pergunta idiota que eu fazia era, mas o que é corpo para você? Não é corpo. Não existe corpo. Sim, mas como é que o corpo funciona? Como assim o corpo funciona? Não existe corpo, como é que ele vai funcionar? Então, o primeiro aprendizado é que, primeiro, se você não tem corpo, né, essa ideia que a gente tem de que existe um corpo, existe uma pessoa. Existe uma pessoa Guarani. E aí, essa pessoa encarnada, ela tem tudo, ela tem corpo, ela tem alma, ela tem... Então, a possibilidade de separação, ela não existe. Ela não está... Eu estou simplificando para vocês, mas, assim, eu acho que a primeira coisa que para a gente, né, foi... E aí, inclusive, na época, a gente descartou, até tem um aluno, João, que começou a tentar trabalhar com essa ideia da racionalidade, e hoje a gente está falando de sistema tradicional e não mais de racionalidade, porque a primeira coisa que ficou bem clara é que, inclusive, as nossas teorias que a gente estava utilizando até aquele momento para fazer esse aprendizado, ela era suficiente para estar olhando. Então, como às vezes o corpo teórico, né, e quando você começa falando aí dessa ideia epistemológica da lente, né, João? Alexandre, dessa lente que se usa, a gente tem que ter muita noção que na hora que você vai usar esse corpo teórico para olhar para um território, ela já está filtrada. Então, mudar o olho para olhar o território também é desafiante, porque todo o nosso aprendizado, principalmente aqui quem era da área de saúde, tem que começar a tomar consciência que você não vai para o território sem não trazer toda a sua formatação. 2 questões que são importantes. Primeiro, a gente sabe que quem sabe é a gente. Então, a gente sempre vai ensinar, porque o modus operandi do outro sempre vai ser limitado, né? Então, o índio não sabe tratar a terra, a gente tem que ensinar.
Ele não sabe nem fazer casa, né? Por exemplo, tem uma parte lá da epidemiologia que a pergunta era assim: a sua casa tem banheiro? 0% ia ter banheiro. Aí você diz, nossa, o pessoal não tem saneamento básico. A resposta é, nossa, gente, eles não constroem o banheiro dentro de casa, porque isso é sujo. Não ia colocar um banheiro dentro da casa, então não vai ter banheiro, casa com banheiro. Isso é uma coisa nossa, mas para eles, inclusive a gente já sabe que índio, né, os europeus aprenderam a tomar banho com a gente. Então, assim, essa forma, né, de lidar com o território, essa forma de lidar, inclusive, com as trocas, a gente não tem ainda uma construção, apesar de Boaventura estar trazendo aí da ecologia dos saberes, que possibilita a gente a dizer assim, outros saberes, mas na academia a gente não tem esse corpo teórico dizer assim, eu vou olhar a diversidade, eu vou olhar o outro como também um território de aprendizado. Normalmente a gente olha a nossa teoria como aprendizado correto para que eu verifique no território se ele está adequado ou não, e aí eu possa trazer o retorno. E não dá para fazer isso com outros sistemas de culturas que são os indígenas, porque o nosso arcabouço aqui, ele é muito diferente. Não sei se ele é o mais certo ou mais errado, mas com certeza ele é muito diferente. Ele não dá conta de lidar com outro sistema de vida e outro sistema cultural que vai do processo de cuidado e cura. Então, se não tem corpo, essa cura não é só do corpo. E se a cura não é só do corpo, não adianta falar do corpo sem falar da terra, do território, sem falar das lutas, sem falar da comida. É muito limitado a gente falar da doença. Tem remédio para a doença? Tem. Mas eu não curo só curando aquilo que a gente está chamando de doença aqui para a gente. A cura é muito sempre mais ampliada, inclusive porque eu preciso trabalhar com argumento espiritual. E não tem como trabalhar essa cura sem falar de território, que é onde eu vou poder ter a minha terra, né, Tecó, e vou viver o Tecorá. Não há como eu pensar um indivíduo saudável, curado, sem que ele possa viver bem. Eu lembro que, em um dado momento, a gente queria saber o que era qualidade de vida, né? E aí a gente, não, mas diz aí, o que é que a gente vai perguntar, quais são os argumentos, o que é que a gente vai criar? Eles falaram assim, sombrear. Hã? Sombrear, Islândia. Gente, traduz aí que, tipo, tá difícil para mim. Sombrear é assim, a gente poder sentar com os amigos, a gente poder conversar, a gente poder tomar um tererê junto. Isso é qualidade de vida. O que para nós, a sociedade ocidental, isso é perda, às vezes, de vida. Tá, a gente vai se fechar, mas colocar isso nos nossos instrumentos para medir qualidade de vida, sombrear a capacidade de estar para o outro e só com o outro, e tá tudo bem, né? Então, a gente tem, eu acho ainda, e eu acho que é uma oportunidade que esse curso está dando, de como a gente poder construir, né, e alargar, e eu acho que vocês estão dando essa possibilidade, de começar a olhar outras experiências, a partir dessas experiências, a gente começa a ver que possibilidades a gente tem de intercâmbio e de diálogo, para a gente realmente ter a ecologia de saberes e alargar os nossos processos, né? Isso serve para todos os povos tradicionais, por exemplo, os povos indígenas, eles tinham um modo de economia, eles faziam, e funciona, e para alguns ainda funciona, inclusive, nos lugares que estão. Então, se para alguns há interesse fazer a exploração da terra, para outros não. Se para alguns, né, inclusive por esse intercâmbio que o capital está tendo agora, e essa forçação de barra, principalmente nas terras para serem mineradas, é interessante fazer o mecanismo de produção da roça, para outros não. Para outra ainda, você ter o que comer naquele dia com sua família, inclusive a relação deles com o dinheiro é uma relação muito mais desapegada do que a nossa. Se eu tenho dinheiro, eu pago. Se eu não tenho, eu não pago. Mas não tem essa ideia de guardar o dinheiro para amanhã, porque eu posso passar necessidade. Não, talvez se não tiver. É outra relação com a vida, né? E com o mundo, que a gente tem uma certa dificuldade de entender, porque a gente foi formatado a outro meio e a outros valores. Alexandre, eu não sei como é que eu estou de tempo, mas a última...
Eu tô Pode seguir, Islândia, pode tá, seguir. porque eu estou vendo aqui em cima e eu converso demais. Eu fiz para não correr o risco de ficar naqueles slides falando muito, eu fiz só as anotações aqui. Então, voltando para os Nanderu e Nandesi, né, uma das coisas que, assim, tem, de certa forma, me preocupado nesse processo, e aí um pouco essa ideia da aula, né, da gente estar falando sobre os processos de cura e como isso acontece, e essas interlocuções que a gente tem tido, né, com essas medicinas tradicionais, por exemplo, de como a gente precisa ter muito cuidado também para que nesse diálogo a gente não termine fazendo outra forma de interpretação ou colonização descuidadosa, né? Porque, da mesma forma, com todo respeito a quem faz isso, mas eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado, assim, não dá para você entrar em outra cultura, por exemplo, eu vou lá, passei 6 anos, e agora eu vou ser uma Nandesi, vou ser uma curadeira Guarani, uma curandeira Guarani. Não é bem assim, né? Aquela cura, aquela forma de lidar, ela tem uma cultura própria que criou aquela pessoa, que tem toda uma formação específica para estar fazendo aquele cuidado. Então, não dá simplesmente para eu ir lá e dizer que agora eu vou ter uma formação em Nandesi e Nanderu. É um outro sistema. E aí, o que eu falo da minha preocupação hoje, quando a gente traz isso, de certa forma, para a academia, e está no bojo da discussão, isso acontece também com as rezadeiras e rezadores, que é o cuidado de não trazer um sistema para enculturar dentro do nosso sistema, né, aculturar, na verdade, e tirar dele aquilo que ele é mais forte, que é a sua própria cultura. Então, assim, hoje é a discussão que a gente tem, inclusive, com o próprio sistema de saúde. Porque na hora que chegar aqui no nosso sistema, gente, a experiência já mostra. O sistema biomédico vai cooptar tudo isso. Vai ficar assim, por exemplo, eles têm uma doença que chama-se coalha virada. Só quem cura é o Nandesi e Nanderu, é uma diarreia que dá na criança, é como se fosse um corpo que fica um pouco abaixo do fígado, a causa normalmente é quando a criança leva uma queda, alguma coisa assim, essa coalha vira, e aí, além das rezas e cantos, que são modos, né, de cuidado e cura, ele faz uma manobra, são só alguns Nanderu e Nandesi que faz essa manobra, né, o xamã que faz, e a partir dessa manobra ele reposiciona e a criança passa diarreia. Tem um relato, inclusive, de médica que diz que só o xamã mesmo conseguiu curar, né, e consegue colocar no lugar e a criança não tem mais. Na hora que for trazer isso, por exemplo, para a nossa cultura, a primeira coisa que a gente vai procurar é onde está a coalha virada. Né, como a gente fez, por exemplo, por meridiano da medicina chinesa. Eu tenho que mapear, eu tenho que ver, eu tenho que ter uma explicação neurológica para dizer que não funciona, que funciona. Porque se eu não tivesse explicação neurológica, não funciona. Está vendo como é sutil? Mas aí a gente começa a perder a capacidade, e aí no final das contas, se eu não deixei claro, eu quero dizer dos símbolos, de como a nossa sociedade ela precisa se encantar de novo, trazer os símbolos novamente, e que eles são importantes, eles não são menos. Essa racionalidade, a gente, o que eu sinto é que, se a gente for trazer de novo símbolos e significado, é como se isso fosse menos ciência, ou menos aprendizado, ou menos vida. Eu não posso ter uma explicação que seja simbólica, né, que traduza algumas outras questões. Eu não estou falando de mágica, não, estou falando de símbolos mesmo. Eu estou falando da capacidade da gente poder, como eles... essa semana eu até trouxe uma fala do Davi, que ele disse que o homem só sonha com o homem. Né? A gente é incapaz de ir além de sonhar. Aliás, a gente é incapaz de sonhar, a gente só sonha conosco mesmo. A gente está tão aqui, né, que a gente não consegue alcançar outros mundos. Então, essa capacidade de beber de outras culturas, e aí eu faço essa provocação, é para que a gente possa se encantar de novo, que a gente possa fazer furos no concreto, que vê que há outras relações de explicação para a vida, e dentro dessas relações, ao invés, de novo, de tentar puxar elas e enculturar, como é que a gente encanta o nosso mundo. Né? Como é que a gente traz, por exemplo, para a academia, uma forma de lidar com o outro,
que seja uma forma mais respeitosa, que propicie o sombrear. E também, sim, eu acho que eu posso aprender no meio da sombra, e isso também vai ser aprendizado. Isso também vai ser escola, né? Isso também vai ser ciência. Então, assim, eu acho que essa capacidade hoje que a gente tem de diversificar os saberes, ela é oportuna, mas a gente tem que ficar muito de olhos abertos, porque existe também esse movimento de você, de novo, nós somos os donos dos saberes, e a gente sabe como é correto, porque a gente tem a tecnologia para esse povo atrasado, né? E eu estou trazendo muito essa fala, eu sei que tem pessoas que não é da universidade aqui, mas também ficar atento, porque às vezes a gente tem também a necessidade de sempre tudo querer trazer para o sistema, né? Porque a gente tem que colocar tudo nessa institucionalização, e muitas vezes essa institucionalização excessiva, né, sem um respeito adequado, ele vai perder o nodal, né, que é a gente tentar manter o diálogo. O diálogo é de lá para cá, é da convivência, né, do novo processo, para que a gente possa ensinar, mas que a gente possa também aprender. Então, tem muitas coisas, assim, da própria cosmologia, da ideia de mundo, disso que eu coloquei para vocês, do que é o processo de adoecimento, que não é só físico, ele também é espiritual, ele também está contextualizado. Mas eu pensei, Alexandre, em explorar mais de forma geral esses aprendizados, e aí, à medida que as pessoas forem perguntando, trazer outras questões, inclusive o próprio João está aqui, eu acho que ele pode participar, a ideia foi fazer essa troca, não dar uma aula, convidar vocês, quem quiser aprofundar, tem um livro e tem o próprio documentário, né, vocês podem também depois pedir informações, mandar lá, mas um pouco foi falar da minha experiência mesmo, assim, abrir o coração, né, de dizer que mesmo depois de tantos anos de pesquisa, é possível a gente aprender, e isso é uma oportunidade única, né, eu acho que aprendi muito, aprendi mais do que ensinei, sem dúvida, mas que também a gente deixou muitos frutos no território, eu acho que isso é importante, né? A nossa imersão no campo, ela produziu hoje estudantes que se formaram, entraram na academia, mas com outra visão e outro empoderamento, né? Eu acho que isso é super importante. Tem 2 estudantes que fizeram mestrado em antropologia, pegaram muita briga, inclusive, na antropologia, porque dizem assim, como é que eles querem falar de mim e não me escutam, né? Estão falando que eu sou isso, mas eu não me sinto isso. Mas eu acho que essa era a nossa ideia mesmo, né, de provocar um pouco esse movimento. Hoje a gente já tem muito mais casa de reza na aldeia, elas eram incendiadas, e quando a gente chegou lá, a gente teve muito esse movimento, e a ideia também do grupo estar muito junto nesse período, acho que foi importante para, de certa forma, junto aos profissionais de saúde, a gente ajudar que os Nanderu e Nandici se reposicionassem. Como eu falei para vocês, aquele pesquisador inicial, por exemplo, ele foi levado a rezadores que não eram rezadores, e aí quando eu perguntei aos profissionais de saúde se eles conheciam, eles só faziam referência àqueles que não eram, né? E quando a gente fez um grupo focal com os profissionais de saúde, a gente perguntou assim, quais são os rezadores que vocês têm na aldeia? Aí o médico e o enfermeiro falaram assim, nenhum, a gente não tem mais. Só o que tem, né? Cada dia mais, mas eles não eram reconhecidos por esse grupo, né? Hoje, de certa forma, já tem um grupo, inclusive, de mulheres, de parteiras, que já conversam com o sistema de saúde, depois dessas nossas provocações também, então eles escutam a parteira, porque o que era que acontecia? A gestante escondia o parto para não ter que parir junto à cesárea, porque sabia que não ia ser respeitada. E aí preferia se esconder na aldeia, ia parir quietinha, né, sem ser denunciada pelo ASI, que é a Agente de Saúde Indígena, e aí seria mais confortável para ela. Então, criar também esses mecanismos de diálogo é isso, até que ponto, né, a gente pode ir criando pontes para que esses sistemas de cultura, eles possam dialogar e, ao mesmo tempo, se respeitar. Acho que era um pouco isso, já foram mais de 30 minutos. Estou à disposição. Ótimo, Islândia. Gratidão aí pelas suas partilhas. Acho que suas questões e reflexões suscitam várias coisas, né? A gente deixa o espaço agora aberto para que as pessoas
que queiram se colocar, fazer perguntas, comentários, o próprio João, como você comentou, o espaço fica aberto, pode ser através do chat, como Maristela já colocou aqui, né, ou então, se quiserem também falar, ligando o áudio, o microfone, pode ser muito bacana, porque favorece também um pouco mais a interação. Licença, eu vou fazer uma pergunta para a professora. Professora Islândia, eu fiquei curiosa, qual foi a planta que eles te levaram para conhecer no meio do mato, para você pesquisar? Qual foi a planta que eles pediram? Essa planta ela não foi catalogada ainda, ela não tem identificação botânica. É uma planta guarani, que eu não vou lhe dizer o nome agora, porque a gente está no YouTube. E eu não tenho permissão, por enquanto, para estar divulgando que planta é essa que vai ser avaliada. Mas é importante essa pergunta, porque eles têm noção, por exemplo, que os saberes deles têm sido, né, roubados, de certa forma, pela indústria farmacêutica, né, já tem várias experiências nesse sentido, então a gente hoje já mudou, né, a legislação a esse respeito, então a gente teve muito cuidado até na produção do livro, por exemplo, com essa ideia que a indústria farmacêutica não copte esse saber e comece a patentear. Então também o motivo do livro é esse, mas a planta, por enquanto, dos efeitos e tal, para não surgir curiosidade, Valquíria. Valquíria não, teu nome? Tá aparecendo aqui a Valquíria mesmo. Helena. Helena. Eu estou na conta da professora. Ah, tá bom. Você disse que tinha 2 perguntas, qual é a... Islândia, surgiu uma pergunta aqui no chat, eu vou procurar ler aqui para você, tá bom? Para todos possam acompanhar também, inclusive quem está conosco pelo YouTube. Então, em suas vivências de pesquisa, já foi relatado ou visto alguma terapia manual nos processos de cura dos povos indígenas? Toque terapêutico, massagens? Eu acho que você deu até já algum exemplo sobre isso na sua fala, né? Mas acho que pode explorar um pouco mais. A Franciele, né? Pergunta da Franciele Jurk. Uma segunda pergunta dela também muito interessante, qual a sua percepção a respeito do esquecimento da medicina, esquecimento aspiado, né, da medicina tradicional indígena e africana dentro da PNPIC, né, e aí, ao mesmo tempo, como implantar, né, sem se tornar uma mineração de saberes? Uma ótima questão. Primeiro, pela massagem, sim, existem práticas manual, existem várias massagens para doenças diferentes, né, e eu esqueci de dizer o papel no Nanderu e Nandesi, ele tem a reza e o canto, mas tem alguns, né, que são a representação do divino, e são os xamãs, eles todo esse grupo que a gente estudou, tem um grupo que está mais voltado aos cantos e rezas, e essa cura específica, tem outros, e principalmente as mulheres ligadas às plantas, né? E essas mulheres também, algumas delas, elas sabem fazer essas técnicas de massagem. Eu só presenciei da coalha virada uma vez, que é uma massagem específica na barriga, e é feita em crianças, né? Então, não sei te dizer, o João está aí, que conversou com o Odair, pode acrescentar mais coisas. Em relação outra coisa importante que eu esqueci, vocês vão perguntando e eu vou lembrando. Você falando de massagem, toque terapêutico, por exemplo. Entre essa ideia do processo do adoecimento, o quente, o frio, o vento, né? Aquelas velhas histórias populares que a gente escuta das avós, eles têm raízes ancestrais, né? E na medicina do povo guarani está muito presente o que são doenças frias e o que são doenças quentes, por exemplo. Né, o que são doenças do vento. Se a gente começa a olhar, por exemplo, vai fazer relação lá com a medicina tradicional chinesa, mas foram aspectos que a gente não conseguiu aprofundar. Primeiro, pela alimentação da língua, já tem algumas coisas escritas, mas realmente não há sistematização. Lembrar que é uma tradição oral,
Se brincar, nós temos pouca, por exemplo, esse livro, que foi essa luta de sistematizar, ele é bilíngue, ele é português e guarani, mas a gente, por exemplo, não tem a língua guarani escrita. Então, isso já foi uma perda muito grande. Eu acho que isso não justifica, esqueci o nome, acho que foi Franciele, né, que perguntou, a questão do... Porque, na verdade, não foi esquecimento. Eu acho que a gente não tinha... Primeiro porque a gente já tem dividido a saúde indígena, a gente tem um subsistema de saúde indígena e o subsistema de saúde. Então, a saúde indígena ela não está dentro do SUS. Existe um subsistema que, para os indígenas, ainda foi uma conquista, essa ideia de adaptar. E, segundo, a gente não tem uma vocalização ainda, uma sistematização que provoca esse diálogo. Eu acho que é desafio, por exemplo, eu estou nas duas o tempo todo, e aí eu vou dizer assim, sinceramente a você, eu não sei como a gente faz isso sem mineral. Acho que a gente vai precisar, e vocês estão abrindo, para uma conversa, por exemplo, você tem o reiki, aí o reiki já tem lá a postaninha do reiki, como é que faz, tá. Você tem massagem, você já tem lá, sistematizado. Você não tem isso, né, para as medicinas tradicionais. A gente tem, assim, a cartilha de plantas medicinais, mas a ideia cosmológica, sistematizada, que possa ser traduzido para a gente de forma que a gente entenda, exatamente por eles terem sido, ao longo do tempo e da vida, marginalizados e oprimidos, além de muita coisa não ter sido sistematizada e ter realmente se perdido, tem a coisa também da nossa, eu acho ainda, limitação em entender o processo. Eu tenho só 6 anos de estudo Guarani. Você perguntar, o que é que você sabe? Eu vou dizer para você, nada. De verdade. De coração aberto. Quanto mais estudo, a sensação que eu tenho é que eu ainda tenho muita coisa ainda a aprender, né? Que eu preciso exercitar mais a minha capacidade desse entendimento desse mundo, desse outro. Então, acho que a gente tem que ter cuidado. Eu acho que as plantas medicinais, muito hoje do que a gente tem, vem dos saberes tradicionais indígenas, disso a gente não tenha dúvida, é preciso reconhecer, né? O saber popular vem muito do saber indígena, mas a gente precisa sistematizar aquilo que é possível para o sistema de saúde, né? E que possa ser trazido, ou então de campos de diálogo, por exemplo, tem uma experiência em Manaus super interessante, que você tem um xamã atendendo o povo indígena, mas agora o xamã atende também os brancos. Isso é uma ruptura. Porque qual é o desafio, Franciele? É a gente trazer esses saberes para nós executarmos profissional de saúde. Esse é o primeiro desafio. Como é que o enfermeiro vai lá? O enfermeiro foi formado para fazer enfermagem. Estou dizendo que ele não possa. Mas ele agora vai fazer um canto e uma reza guarani. Eu acho difícil. Sabe? Porque, assim, para mim é isso, é um outro lugar. Não estou dizendo que eu estou certa, não. Mas isso, a discussão, eu acho, que de hoje, de como a própria PNPIC, ela incorpora essas práticas, tem que passar pela discussão do sistema cultural, do processo de formação. Então, assim, são muitos processos que a gente tem que pensar antes, porque senão, adorei sua pergunta por conta disso, vai voltar aquilo que eu falei. A gente sempre olha para o outro achando que a gente vai ensinar para o outro. Essa é a nossa cultura. Quem de nós vai entrar numa sala para dizer assim, agora, Davi, eu quero aprender com você como se faz um rapé. Os doutores, pesquisadores, com todos os seus PhD. Tem muito chão pela frente. E ainda entender que esse saber que ele está colocando é um saber, sim, rico, né, importante, que é de um outro lugar, mas ele pode se equalizar o meu saber. De não colonização da natureza, de interação com o mundo, de respeito ao outro. Então, assim, eu acho que é um ponto realmente bastante complexo, precisa ser provocado, mas ele precisa também ser problematizado, que não é só o índio ou a rezadeira vir para o posto de saúde. E aí, para finalizar, porque essa é uma pergunta que me provoca, né, eu tenho, não sei dizer a vocês, 2017, 18, 19, 20, são 4 anos de encontro de saberes. A gente reúne, em média, o que a gente chama de protagonista, no último são os 300 protagonistas, entre parteiros, rezadeiras e raizeiros. E aí eu lembro, eu sou a mediadora da roda também, não me perguntem de reza, porque eu também não sei, sou só a mediadora, fico lá na rodinha, passando
aprendendo um bocado, então lá eu sou um aprendiz. E aí uma das coisas, uma vez que uma pessoa chegou lá do movimento, mas vocês têm que entrar no sistema de saúde, vocês têm direito, têm que receber o salário, e elas, gente, é de uma sabedoria incrível. Eu fico impressionada. Elas escutam em silêncio, e é muito engraçado como elas dão um recado, sem parecer que está falando. Um dia eu vou aprender a falar assim. Aí ela fala assim, o meu dom não é para receber dinheiro, assim, eu não estou nesse lugar. Não foi para isso que eu recebi meu dom, eu estou aqui a serviço. E eu não vou para o posto de saúde submeter ao que o médico quer que eu faça no horário que ele quer. Simples assim. E aí eu posso já compartilhar com vocês, eu tive essa experiência na roda, eu tinha a ilusão, são várias quebras de ilusão no território, né? Que é aquelas rezadeiras que a gente chama, que é a rezadeira de menino pequeno, né? Aprendeu com a mãe. Inclusive, eu tenho uma aluna que fez uma dissertação sobre a transmissão do dom. O discurso na roda delas é que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a outra. Aí eu estou dando um spoiler de uma futura, de aprofundamento de pesquisa que eu ainda vou fazer. Não sei o que eu estou vendo lá, é um spoiler para vocês. E aí, eu fui, antes do encontro, visitar elas em casa, porque eu sabia que a entrevista em casa vai trazer outras coisas que na roda não passa. Nenhum dos entrevistados, foram uns 15, eles tinham realmente aprendido com a mãe. Todos tiveram alguma imersão ou experiência espiritual, mas que por o fato de estar na roda, né, por as questões de preconceito, inclusive algumas tinham sido iniciadas em terreiro, mas nenhuma falou isso na roda. Eu disse, gente, quebrou minha ilusão que não é só a mãe que ensina, tem alguma outra coisa aí, né, acontecendo, né, de como adoecer, de qual foi o processo, de como foram iniciada. Hoje não são bandistas, mas muito terreiro foi que ajudou a sair do adoecimento, né, trouxe os conhecimentos para hoje ser aquela rezadeirazinha assim de ramo, que não incorpora, né, como aquele típico que passa, mas que foi extremamente ensinada a desenvolver o que ela precisava desenvolver com muita tranquilidade. Né? Então, assim, tem muito mais coisa além, né, muito mais coisa a ser aprendida do que nos explica nosso livro de academia, os artigos científicos, né, disponíveis atualmente. Oi, bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Consigo. Sim. Oi, eu sou o João, né, sou orientando de Islândia. Estou terminando meu mestrado agora, também trabalhando com a questão do adoecimento na perspectiva dos Yanderu e Yandeci Kaiowá, né, das aldeias que a gente participou, que o projeto participa, né. Eu acho que Islândia já falou muita coisa, assim, sabe, muita coisa muito profunda. E só para talvez complementar um pouco das respostas, né, das perguntas de Franciele, na minha experiência em campo, né, ao contrário da Islândia, eu não consegui acompanhar um tratamento de coia virada, mas acompanhei outro tipo de tratamento que, no caso, era para a cura de um câncer, certo? E esse câncer, ele não é lido somente como câncer, ele é lido também como uma fonte de feitiço também, né? O feitiço também é uma dimensão muito importante para você compreender o adoecimento, né? Para os Kaiowá e Guarani, né? Mas aí nesse tratamento, eu não consegui presenciar o toque, mas havia muito movimento de mãos, que acho que semelhante ao reiki, né? E nesse movimento de mãos, sempre acompanhado do maracá, que o maracá é um instrumento importantíssimo durante os processos de cura. Esse movimento de mãos, eles faziam como se estivessem empurrando a doença para a saída dela, né? Ou puxando. Numa entrevista com o Yanderu, ele falava muito que sentia a doença pela palma da mão. Quando ele passava a mão sobre o local, ele sentia como se formigasse a sua mão. E ali ele conseguia identificar e fazer o tratamento, né? E sobre o segundo ponto, eu penso que o que a gente pode fazer, né, para incentivar o
o conhecimento e o reconhecimento dessas práticas tradicionais de cura é também começar a fomentar pesquisas de pesquisadores indígenas, né, que tem bastantes, inclusive no nosso grupo de pesquisa existe uma antropóloga que fez um trabalho muito bonito sobre o processo da Giandeci, né? Então, fomentar esses pesquisadores indígenas, fomentar a participação dos profissionais tradicionais, né? Não só pelo reconhecimento, mas colocar para eles para pensar junto nos processos de tratamento, para pensar junto nas políticas públicas de saúde. Acho que são caminhos que podem ser executados, né? Então, eu acho um pouco isso. Durante o tempo, assim, algumas perguntas, se eu conseguir vencer a minha vergonha, eu falo um pouco mais. Um abraço. Beleza, João. Eu só queria fazer uma observação que Maria de Lourdes colocou aqui, que é os povos indígenas têm suas estratégias, seus conhecimentos, sabedoria, e não vão repassar. Isso também é garantir sua sobrevivência e os seus saberes. Eu só discordo um pouquinho, Maria de Lourdes, da segunda frase, né? Na verdade, assim, eles não vão deixar se colonizar. Né? Ele não vai querer passar o conhecimento para que você possa depois montar uma clínica de xamanismo, dizendo que aquilo com todo o respeito, gente, mas, infelizmente, assim, que você vai mercantilizar o processo, mas se você chegar, pelo menos, já são 6 etnias que eu conheci. Nenhuma dessas 6, assim, eu tive dificuldade em chegar, pegar o caderninho e começar a conversar sobre os processos, né, e aprender. Inclusive, a gente teve um congresso em Sergipe, que a gente tem feito esse exercício, né, e levamos 2 indígenas, né, e uma veio de Manaus, né, e os 2 vieram da Amazônia, na verdade, que foi muito difícil. E eles trouxeram a sua experiência, eles passaram como era a sua formação. O mais famoso, que é o próprio Davi, ele faz muito isso, ele explica. Claro, se você for lá, você vai explicar, vai saber com mais detalhe, né? Inclusive, estou devendo essa visita a Davi. Só se você for, eu vou lá dizer exatamente como você faz. Mas entender que começar a conhecer o processo, isso não te forma para você se tornar, né, o próprio reprodutor desse processo. Acho que a gente pode fazer alguns exercícios, acho que a gente pode, como a gente faz os chás, como a gente está disponibilizando o próprio livro, eu acho que aqui já é uma demonstração que é para isso, porque eles também têm consciência que a oralidade tem seu tempo. Por exemplo, aqui próximo, em Pernambuco, os chucurus perderam uma grande sábia que morreu recentemente, né? Eu tenho um colega do CAB que trabalha com eles, e ela perdeu ela morreu e levou todo o conhecimento que ela tinha com ela, né? Porque tem uma outra coisa também que me chamou a atenção, desse momento que a gente está vivendo. Você tem uma cultura que era oral, e aí eles estavam acostumados a repassar oralmente essa cultura, né, seus aprendizados. Para que fizesse isso, as crianças, elas tinham que ficar com seus avós ou com os xamãs o dia todo. As crianças hoje vão para a escola, inventaram a ideia de escola integral, e o menino é obrigado a ir, porque se ele não for, o sistema vai lá e vai dizer que aquela indígena não está deixando ele ir para a escola. Olha como as coisas parecem ser boas, né, e podem se tornar uma agressão, uma violência. Porque se ele não for para a escola, se ele começar a faltar, porque ele está seguindo a avó para aprender como é que usa as plantas, os Guarani, por exemplo, eles utilizavam muito animais como remédio, a casca do jacaré, do tiu, várias cobras, enfim, tudo isso tem um aprendizado para você fazer, que é um aprendizado prático. Mas as crianças não podem mais hoje aprender com os avós, porque eles têm que estar na escola. De certa forma, eu também concordo que eles precisam estar na escola, mas essa escola ele tinha que estar adaptado à cultura do indígena, mas é totalmente ao contrário, os índios que se adaptem à nossa cultura e à nossa forma de ensinar. Olha que interessante, se eu pudesse, eu aprendi muita coisa com meu pai, inclusive, principalmente na época de férias, que a gente ia para a roça.
Mas olha, se nossas crianças agora na pandemia a gente tivesse essa prática, eu ficava, gente, por que tem que ficar na frente do computador? Não tem uma avó para ensinar crochê, não dá para fazer bordado, isso também é aprendizado, né? Vai cozinhar, enfim, uma gama de possibilidades que a gente tinha quando, pelo menos eu que sou sertaneja, né, que eu tive, assim, e que hoje, na verdade, é quem me sustenta para muita coisa na vida. São os aprendizados que eu tive com meu pai e com meu avô, de saber de onde vêm as coisas, de qual cuidado. Então, não tenho dificuldade em lidar com planta, com determinados animais, de aprender se vai... Eu tive muita dificuldade na capital, inclusive, porque a gente tem o hábito no sertão de ficar feliz quando chove. E de ver se está se preparando para chover, porque a chuva é muito especial, né? Então, assim, acho que minhas identificações com os Guarani vêm muito disso. E aqui em Recife é completamente diferente. Tempo ruim, vai chover. Gente, desde quando chuva é tempo ruim? Óbvio, na capital é tempo ruim, mas para nós sertanejo, o bom dia era assim, e aí fulano, tá bem? Rapaz, tá ótimo, choveu ontem, né? Então a chuva tem um significado completamente diferente. Eu só fui aprender isso depois que quando você faz, eu acho que é esse processo, né, de você olhar a sua própria cultura e eu perceber que eu realmente estava em duas culturas, são dois mundos diferentes. E olha que eu estou no mesmo estado, eu sou uma branca que só saí do sertão para a capital. Mas hoje eu tenho plena consciência de como são sistemas culturais completamente distintos. E que eu tive que me adaptar, mas que sofri pra caramba quando eu cheguei no litoral, porque é outro modo de vida. Islândia, temos aqui mais duas pessoas que querem falar também. Eu vou passar a palavra, então, para o Mauro, e depois que o Mauro encerrar a fala, aí a Thaisa pode falar também, e depois a gente retorna para ti, tá bom? Bom dia a todas as pessoas que estão participando deste momento tão rico, com a sua experiência, Islândia, e é um prazer te conhecer, por essa rica experiência em partilhar conosco. Eu tenho uma pergunta e um acréscimo em relação quando você fala nessa coisa da interferência da escola na cultura indígena. Tem uma pesquisa do professor Jadir Pessoa, de Goiás, que ele traz uma confirmação do quanto que o transporte escolar interferiu na identidade camponesa dos jovens, de crianças e jovens da região que ele fez a pesquisa do doutorado. E a gente percebe que isso, aqui na nossa região, não sei nas outras partes dos estados do Nordeste, em outros estados do Brasil, o quanto que isso interferiu. Porque, além da nucleação, teve aquelas escolas que os ônibus tiveram que transportar essas crianças para o centro, né, a cidade que estava perto. Então, isso interferiu muito, e essa tese do Jadir Pessoa confirmou isso, né, o quanto que isso mudou, interferiu na identidade camponesa de crianças e jovens. A pergunta que eu quero fazer é assim: nós vimos na aula passada, não sei se foi na passada, numa aula que o professor trouxe assim uma experiência fortíssima, que é essa questão que está muito relacionada também com os indígenas, da busca das ervas, as ervas sagradas, né? E que tem uma razão pelo fato das mulheres não buscarem essas plantas, né? Eu passo a partir da minha interpretação do que eu vi. Se isso também é comum na tradição indígena, porque na tradição africana tem todo um significado, né? O porquê que é mais os homens que faz a busca das ervas, das plantas. Se há um ritual, uma tradição, isso na sua percepção a partir da cultura indígena. Câmbio, obrigado. Obrigado, Mauro. Antes de passar a palavra para a Islândia, vamos ouvir Thaisa também. Olá, bom dia. Saudação a todos aqui presentes. Eu conheci a Islândia no Encontro de Saberes da Caatinga, lá em Exu, no começo desse ano, e foi muito bom poder ouvi-la aqui,
poder saber um pouco sobre os processos de pesquisa e visão de mundo. Então, minha ideia não é bem uma pergunta, mas vem agregar um pouco na discussão. Eu sou do povo Cariri, aqui da Paraíba, né? Do semiárido aqui da Paraíba, e atualmente eu pesquiso o povo indígena Tabajara, aqui do litoral sul da Paraíba, que está em processo de retomada do território. E aí, muito do que Islândia falou sobre essa questão de que tudo começa pelo território faz muito sentido. Inclusive, sábado, a gente teve um encontro de saberes indígenas lá na terra indígena Potiguara, onde esteve junto eu, como liderança do povo Cariri, teve lideranças caciques e pajés Tabajara, Potiguara e Tapuia, ou seja, todo o povo indígena da Paraíba teve nesse encontro, e aí uma das questões que a gente mais firmou o pé foi essa, foi de que tudo começa pelo território, né? E aí isso pode ser levado tanto para o lado da espiritualidade, como para o lado da materialização da luta pela terra. E aí a luta pela terra, que hoje em dia é o que nós indígenas mais buscamos lutar, né, de fato, porque como Islândia falou, se tem terra, se tem onde plantar, se tem onde colher as ervas, se tem uma mata para fazer os rezos, a gente tem saúde, né? E se não tem a terra, se não tem a mata, se não tem o rio, se não tem os animais, logo a gente adoece, né? E aí se explica o número de suicídio enorme dentro dos povos indígenas, né? Se nós não temos terra para plantar, para colher, para buscar o remédio, se nós não temos um rio despoluído, se nós não temos os animais para buscar o remédio e a ciência deles, a gente adoece porque a vida perde sentido. Qual o sentido que tem a vida se não tem a terra? E se a terra somos nós, se a terra é nosso corpo? Então, se não tem terra, não tem vida indígena. Se não tem vida indígena, não tem cosmologia, não tem cura, não tem saber, não tem nada. E aí nós, né, enquanto indígenas, enquanto liderança, e eu falo muito pela minha linhagem de pajé, que eu venho trazendo aí do meu avô, do meu bisavô, a gente traz essa narrativa muito forte dentro do processo de luta pela demarcação do território. Nós precisamos de terra demarcada nesse país pindorama, porque nós precisamos continuar vivendo. Nós precisamos continuar repassando os ensinamentos para as próximas gerações que vão vir. E se a gente não garantir a terra, a gente não vai ter como repassar esses conhecimentos, esses saberes tradicionais para o nosso povo. E aí eu trago especificamente a ideia de que cada povo, né, vive em uma retomada diferente. É uma retomada de saber, é uma retomada de memória, é uma retomada de terra, é uma retomada de direito. E aqui na Paraíba, no Nordeste, mais especificamente, nós vivemos em um processo de retomada diferente. O nosso processo de retomada, como a colonização chegou primeiro em nós do que lá no Norte, então nós vivemos muito mais uma retomada da cultura, da ancestralidade, da espiritualidade, que vai embocar numa retomada de território, inevitavelmente. Mas aí tudo começa pela terra, e aí estudando, né, agora a minha pesquisa de mestrado é com as mulheres indígenas Tabajara, e aí eu estudo um pouco sobre esses rituais de cura com essas plantas e esses remédios da mata, com os animais, e aí é algo muito forte e até entristecedor, né, para mim, enquanto indígena e como antropóloga, né, é ouvir sempre a mesma ideia. Nós não temos terra demarcada, tá? Se nós não temos terra demarcada, não tem uma escola indígena para propagar os saberes tabajara, não tem um posto de saúde com profissionais, médicos e enfermeiros que venha a trazer a cultura tabajara para dentro dessas práticas. E aí eles vivem um grande conflito com isso, porque a terra deles vem em processo de homologação há 15 anos já, né? E aí só há mais ou menos, acho que 4, 5 anos que está na FUNAI, o relatório antropológico fundamentando a demarcação do território tabajara. Mas eles ainda passam enormes conflitos em relação à saúde e à educação. E são perrengues pesadíssimos, de tipo, o médico, amanhã, por exemplo, vai ser um dia em que a médica daqui do Conde, né, que é o município onde a aldeia está, vai lá para a aldeia, mas, tipo, ela vai completamente despreparada, sabe, em relação a lidar com as demandas que tem. Ontem eu estive lá na aldeia e a gente foi um dia de fazer remédio, né, fazer lambedor,
porque as anciãs tabajaras sentiu que o povo precisava ter remédio para levantar a imunidade, e aí a gente foi fazer lambedor com remédios da mata ao redor, com plantas da mata. E aí hoje ela acabou de me falar, uma das meninas, que é a agente de saúde indígena tabajara, que amanhã a médica vai para a aldeia e que a gente precisa construir uma narrativa para fazer essa médica se situar em relação aos problemas, porque lá na aldeia sou eu e mais 4 mulheres que estamos com problemas uterinos. E aí, quando a gente leva os exames que a gente faz e leva isso para a médica, para a enfermeira, ela não sabe lidar com isso. Ela não sabe encaminhar para a cesárea, vir tratar a gente, não sabe encaminhar, sabe? E a gente meio que fica se tratando com os remédios que tem lá, ao nosso modo, né? Mas, às vezes, é necessária essa integração com a CESAI, para que a CESAI venha atender também, por exemplo, tem uma das mulheres que precisa de uma cirurgia para retirada de miomas no útero. E essa cirurgia a gente não faz na aldeia, a gente precisa de um acompanhamento de um médico, de um cirurgião e de toda a equipe. E aí é meio que desassistido, sabe? A CESAI não assiste a gente enquanto aldeado de terra não demarcada. E aí isso é muito triste, muito difícil, e nossa luta hoje vem em direção a isso, a fortificar essas narrativas e esses saberes, mas também junto com os outros parentes de outras etnias e com os não indígenas, que são indigenistas, né? A gente vê na fala da Islândia, quando ela fala, eu não sou indígena, eu sou só uma sertaneja. Mas dentro de você tem essa força indígena, brota dos saberes que seus avós lhe ensinaram isso. E por isso que você luta por uma história, por um conhecimento guarani, né? E eu, enquanto indígena, luto pela reafirmação desse povo aqui da Paraíba, que durante muito tempo foi silenciado, que são os cariris. E aí, dentro disso, a gente pede, né? Eu aqui venho trazer essa fala também, enquanto liderança do meu povo, pedir que esses conhecimentos dos nossos povos sejam levados a sério, que sejam respeitados e que as instituições, a CESAI, o DICEI, venham a respeitar os nossos conhecimentos tradicionais e levem a sério a nossa luta por demarcação de território, porque a terra é o nosso território, mas também é o nosso corpo, também é o nosso espírito, né? E se essa terra não for demarcada, se essa luta por a terra não vier agora, como já vem de muito tempo, né? Muitos de nossos ancestrais morreram tentando lutar por esse território, tentando defender a questão dos sertões mesmo. Os sertões da Paraíba foram invadidos, colonizados, as mulheres foram mortas, os pajés tiveram que correr para as serras para que esse conhecimento não fosse morto, mas muito do nosso conhecimento foi perdido, e a gente vem nesse processo de retomar esse conhecimento, que também é pela terra, também é uma luta que não vem de hoje, né? É uma luta que vem desde lá, da entrada dessa colonização aqui, no Nordeste brasileiro, no Norte. E aí minha fala vai nessa direção, para a gente ter um pouco de sensibilidade mesmo em relação a isso que a Islândia falou, de terra é corpo, corpo é território, e nossa aldeia é onde a gente está, é onde nosso coração está, e é onde a nossa palavra chega. Gratidão a todos, e na Tekie, Cangui e Tsami. Gratidão, Thaisa, pela tua partilha, foi muito importante a sua fala, gratidão. Islândia está com o horário um pouquinho apertado, né? Então acho que você já pode ir respondendo ou comentando, né, essas falas e ir se despedindo, né, devido ao seu horário. Só uma última questão, Islândia, que a Malu fez aqui no chat, perguntando se você poderia trazer, assim, algum tipo de diferença, talvez João possa responder também, entre o tratamento com as mãos dentro dos territórios dos povos indígenas e a imposição das mãos que se tem na PNPIC. Se tem alguma reflexão a lançar sobre isso. Bom, começa logo pela Malu, então. Malu, não fiz essa comparação, então seria descuido dizer a você tem ou não tem, não fiz, assim. Inclusive com a massagem lá da coalha virada, né, são assim, não tem comparação, parece com uma técnica sueca, mas o objetivo é outro, né, que é como se fosse uma malaxação, né, um movimento que vai fazendo na barriga para colocar no lugar.
Em relação à pergunta, eu botei aqui, agora esqueci o nome de... Gente, eu não anotei, que perguntou, falou das escolas. É o Jaques, se eu não me engano, Jaques. Eu botei o Jaques, é isso, né? Isso, Mauro Jacques. Mauro Jaques. Então, Mauro, há uma diferença sim, nem toda planta pode ser colhida pela mulher, dependendo do propósito, nem toda planta também é colhida pelo homem, dependendo do propósito. Normalmente, essa parte de cuidar de plantas, o cuidado por si só fica mais ligado à questão feminina, né? A mulher que faz os chás, o banho, mas buscar a planta no mato, aí depende. Qual é a planta que estamos falando, né? Inclusive, tem algumas plantas sagradas, como o cedro, só quem planta e quem vai buscar é o homem. Então, assim, a denotação do que é o sagrado feminino e do que é o sagrado masculino, isso é muito presente, né? Por exemplo, da questão do parto, só quem faz são as mulheres, elas que acolhem. Se a gente fosse falar aqui, por exemplo, do processo do partejar, que não começa na hora que a mulher vai parir, começa antes, né? A mulher, quando está gestante, ela já vai identificar a sua parteira e vai construir sua relação bem antes do parto, né? Já vai tomando, se for necessário, alguns chás, dependendo daquele processo que precisa ser facilitado ou não, e o parto é só mais um processo dentro daquele acompanhamento que já é realizado. E esse processo de parto, por exemplo, e as ervas ligadas ao parto e tal, são das mulheres. E tem uma cena interessante, rapidinho, inclusive, elas têm alguns aprendizados que é só de mulher para mulher, inclusive para fazer algumas questões preventivas, né? Elas têm os anticoncepcionais femininos, por exemplo, lá na aldeia, grande parte das mulheres não usam anticoncepcionais, elas usam o anticoncepcional que elas conhecem lá, que eles têm duas modalidades. Uma é quando você ainda quer ter filho, e aí por um tempo, uma parte do tempo, então você vai ficar tomando, e o outro quando você não quer ter mais. Essa seria a cesárea, a esterectocesárea não, gente, hoje minha cabeça está... essa seria a definitiva. Laqueadura definitiva. Obrigada, Luzimene. Então, essa é a laqueadura definitiva, que inclusive eu recebi esse remédio, mas é isso, assim, eu sempre tenho muito cuidado, né, porque eu achava que para fazer, eu teria que fazer todo o processo. Por exemplo, a mulher, quando ela está perto de menstruar, ela tem uma planta específica que vai ajudar na menstruação. A ideia que eu tenho desse processo é que, nesse diálogo, a gente tem muito mais a aprender do que para ensinar, e que a nossa ignorância ainda é muito grande, assim. Então, acho que essa capacidade de abertura para esse encontro. E aí, a Tainá, você foi muito feliz, é óbvio que você está falando do seu corpo e da sua experiência, né? Essa necessidade da territorialização que a gente precisa ter, eu acho que ela é urgente. Né? Nós, enquanto ser humano, a gente precisa botar o pé no chão de novo, onde é que a gente está, que lugar é esse, né? Que eu faço parte eu não colonizo isto aqui, né? Meu pai dizia ele olhava para Recife e dizia que achava muito estranho esse monte de galinha pendurada aqui que sai de manhã, e ele disse que não sobreviveria a essas caixinhas de fósforo, né? Como a gente vivia nessas caixinhas, assim, ele achava tudo muito estranho isso, porque ele achava tudo muito desumano. E uma das coisas que ele dizia muito, assim, né, quando a gente convivia, que eu prestava atenção, ele não passava em nenhum lugar que a gente fosse na rua, e para o pessoal aqui de Recife era muito estranho, ele falava assim, senhores, boa tarde, senhoras, bom dia, e isso a gente, né, porque ele reconhecia aquelas pessoas que, sim, tem que dar bom dia e boa tarde a todo mundo, né, que tem que reconhecer, e ele achava muito estranho que essas pessoas aqui, era como ele dizia, eles são muito pendurados, né, mas essa ideia é que eles não estão aqui, eles passam por as pessoas e não veem as pessoas, né, então eu acho que, como Thaisa diz, essa ideia do território, ela não é só a terra, ela é muito mais simbólico do que, né, um punhado de terra. A simbologia é que não dá mais para a gente viver dessa forma que a gente vive. Eu acho que a gente pode sim dialogar, o sistema biomédico tem muito a oferecer, com certeza. Eu falo que numa emergência eu quero a melhor biomedicina, né? Você está com a facada, eu sei que eu posso costurar, então eu vou lá atrás da costura.
Mas em muitos processos da minha vida, eu, com certeza, não vou querer o Anador, nem qualquer outro medicamento, não. Eu vou querer um outro processo, que eu acho que é um processo de cura e de cuidado com o meu corpo. Então, assim, o que eu defendo, em síntese, Tainá já me trouxe, né, muita coisa, é que esse nosso Thaisa, diálogo... Islândia. Thaisa. Thaisa, desculpa, Thaisa. Né? É que a gente possa fazer esse diálogo de forma respeitosa, né? Isso que eu defendo. Eu acho que precisamos de mais gente da aldeia nas universidades, né, para trazer esses outros olhares, e precisamos ir mais às aldeias, precisamos, eu acho que provocar essa ecologia de saber. Sou muito feliz, não sei se eu atendi, Alexandre, fiquei muito em dúvida de qual seria o percurso que eu ia fazer, como você falou que era uma coisa mais da experiência, então eu quis me soltar, sair da coisa clássica, né, que eu costumo fazer dos slides, mas de se abrir um pouco para essa troca, provocar vocês também a fazerem isso, quem estiver estudando, a não ter medo. Eu acho que a gente está no processo que a gente precisa desafiar a academia, né, e é fácil? Não, mas é possível. E eu acho que o meu próprio exemplo é isso, e eu me dei conta nesses últimos dias que já não é mais tão crítico para mim receber crítica da academia como se fosse alternativa, porque isso foi a minha vida inteira, então, tipo assim, não mudou, né? Se é mais cientista, porque o clássico eu seria uma cientista, eu estou numa instituição de pesquisa, eu fui contratada como pesquisadora, então eu sou uma cientista como qualquer um, mas o meu objeto de pesquisa, os meus objetos de pesquisa e os temas que eu trabalho, do ponto de vista hoje acadêmico, eles não são hegemônicos e, portanto, eu sou desqualificada muitas vezes em minha fala como se eu fizesse menos ciência. Eu costumo ver isso assim, como eu não estou enquadrada e eu penso que a ciência, ela precisa fazer a gente avançar, evoluir, está aí a física, a astronomia mostrando para a gente, né, que a gente, para poder alcançar, a gente realmente vai precisar fazer alguns movimentos. Então, está tudo tranquilo. Então, não achem que a academia vai aceitar de boa essa mudança, não. Eu acho que é um processo mesmo para a formação, né? A gente está muito mais acostumado, mas vocês, nesse curso, estão fazendo um furinho na parede. Mais uma vez, parabéns, Valquíria, Alexandre, Saulo, todo mundo que está envolvido aí, acho que foi a Maristela que falou, né? E trazer pessoas como Thaisa e muito mais gente aí para estar abrilhantando. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Islândia, gratidão. Você não só assim atendeu as expectativas, mas eu acho que justamente pela sua forma espontânea, sincera, verdadeira, né, você trouxe contribuições, acho que são muito significativas, o reflexo das falas, dos comentários, da participação, acho que traduzem um pouco disso. E eu fico muito grato, assim, muito feliz por essa oportunidade que a gente está tendo e finalizando essa manhã. Quero dizer que saio daqui com algo que você falou, que para mim ecoa muito dentro de mim, não como uma resposta, mas como uma pergunta, né, que tem a ver com a dimensão do simbolismo, né, do simbolismo e do encantamento, do qual você trouxe em um momento da tua fala. E eu fico me lembrando muito de um livro do Cacauerá, que traz também a tradição guarani, o Tupã Tendoné, no qual ele fala do mito da criação segundo os guaranis. E toda a poesia da qual o saber guarani, né, elabora simbolismo, significado sobre a criação do mundo, e eu olho para aquilo e olho para a teoria do Big Bang e penso assim, nossa senhora, esse simbolismo dos guaranis, né, ele é tão mais sedutor para mim e, ao mesmo tempo, me toca na alma de um jeito, né? Então eu fico com essas questões e agradeço você me rememorar elas e trazer isso a partir da tua experiência. E particularmente fico muito tocado de ouvir você trazendo as memórias do teu pai hoje, né? Com essa beleza, essa singelitude e, ao mesmo tempo, essa honra. Muito lindo. Eu
queria só finalizar com vocês, para deixar só mais uma provocação, porque você me falou para falar de cura e de doença. Então, tem um canto de uma Nandesi, que é Orida, que inclusive ocupa esse lugar hoje, né? Ela é uma mulher, mas que ocupou inclusive o lugar de uma xamã na aldeia, uma pessoa incrível de sabedoria, e ela vai explicar o que é tuberculose. E aí vai cantar para tuberculose, e aí eu pensei, se eu começava ou se eu terminava com Orida. Então, eu quero terminar com Orida, porque aí vocês vão entender o que é doença, por onde a doença passa, né? E foi por esse aprendizado que eu vi como era limitada a minha explicação, inclusive quando ela dizia que a gente tem 2 corações, e que a depressão, inclusive, vem do coração da saudade, né? E aí eu fiz sempre isso, Alexandre. Nossa, há tempo que essas pessoas já sabem que tem um coração na cabeça, que é o tálamo, que a ciência vai descobrir agora, né? E para eles, ó, já existe 2 corações faz tempo. Então a tristeza dói na cabeça, porque é o coração da cabeça que dói. Mas tem um outro coração da vida que dói também aqui na senda do espírito, que é onde o espírito, quando o espírito sai do corpo, se você olhar para a medicina tradicional chinesa, também tem a história da senda do espírito, né? Então, assim, tem muitas questões, como eu estou dizendo aqui, que se eu fosse falar, assim, é muito rico. Então, se a gente for aprender, vai ser de uma riqueza enorme. Eu vou deixar a Orida, botei o link aí para vocês, porque eu não sei se eu consigo, vai ficar legal para vocês ouvirem, mas eu vou finalizar quando terminar a Orida, aí eu termino a minha fala. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Tá vendo, Alexandre? Ainda não. Então, deixa eu compartilhar de novo. Aqui. E agora? Compartilha. Ainda não está chegando aqui não, Islândia. Engraçado, ele pede para compartilhar. Eu vou botar aqui, compartilha para mim, Alexandre, por favor. São 2 minutos só. Só para a gente terminar com essa reza e eu deixo vocês. Estou tentando aqui. Espera só um instantinho. Desculpa, minha... Eu queria que vocês prestassem bem atenção nas primeiras falas que ela traz, ele tem a tradução aí. Gente, tem alguém com mais experiência que eu que possa compartilhar? Acho que eu vou conseguir agora. Consegui, não foi? Agora sim, foi. Sim, está aparecendo aqui. Foi.
Então, obrigada e até mais. Gratidão, Islândia.